Pare por um momento e pense em você há 10 anos. A vida era complicada, claro, mas e a sua mente? Havia mais espaço? Mais silêncio? Parece que à medida que o mundo avança com mais tecnologia, mais conveniência e mais progresso, a nossa paz interior está em constante declínio. A ansiedade, que antes era uma visitante ocasional, tornou-se uma moradora permanente na nossa cabeça. Nós tentamos de tudo: meditação, exercícios, chás calmantes, e, entretanto, o zumbido de fundo da preocupação parece ficar cada vez mais alto. Por quê? Porque à medida que envelhecemos e teoricamente nos tornamos mais sábios, nos sentimos cada vez mais ansiosos. A resposta não é que você está falhando. A resposta é que o ambiente em que vivemos se tornou fundamentalmente hostil à configuração de fábrica do seu cérebro. E hoje vamos entender por que este conflito está te deixando mais ansioso com o tempo e o que é preciso para começar a reverter o processo. O primeiro e mais invisível motivo para este aumento da ansiedade é a erosão da nossa capacidade de foco profundo. O seu cérebro, para se sentir calmo e no controle, precisa de períodos de concentração sustentada. É neste estado de trabalho profundo que ele resolve problemas, aprende e cria uma sensação de maestria e propósito. Mas o nosso ambiente moderno é uma máquina de fragmentação da atenção. Pense no seu dia. Quantas vezes você consegue trabalhar por mais de 10 minutos sem ser interrompido por uma notificação, um e-mail ou a sua própria vontade de checar o celular? Cada uma dessas pequenas interrupções, como vimos em outros vídeos, tem um custo neurológico. Ela força o seu cérebro a fazer uma troca de contexto, um processo que consome energia e libera hormônios do estresse. Com o tempo, o seu cérebro se adapta a este novo normal. Ele se torna viciado em distração e intolerante ao foco. A sua capacidade de se concentrar em uma única tarefa por um longo período atrofia, como um músculo que não é usado. E esta perda de capacidade para o foco profundo tem uma consequência direta na sua ansiedade. Quando você não consegue se concentrar, as tarefas parecem maiores e mais assustadoras. A procrastinação aumenta. E a sensação de estar constantemente atrasado e sendo improdutivo se torna sua linha de base emocional. A sua ansiedade não é sobre os problemas que você tem, é sobre a sensação crescente de que você perdeu a capacidade mental para resolvê-los. O segundo pilar desta ansiedade crescente é o que poderíamos chamar de desnutrição social. O cérebro humano é um órgão social. Ele foi projetado para a conexão profunda e interdependente de uma pequena tribo. Esta conexão era nossa principal fonte de segurança e regulação emocional. A presença física de aliados de confiança liberava ocitocina, que acalmava o nosso sistema de alarme. No mundo moderno, nós trocamos a profundidade pela largura. Temos mais amigos do que nunca, mas menos amizade. A nossa interação social é, em grande parte, mediada por telas, em um formato de baixa resolução que não satisfaz as necessidades do nosso cérebro. Um like não é um abraço. Um comentário não é uma conversa cara a cara. Estamos alimentando o nosso cérebro tribal com a junk food da conectividade superficial. E, como em qualquer dieta pobre, o resultado é a desnutrição. Sentimos-nos cronicamente sozinhos, mesmo quando estamos cercados de pessoas ou de interações online. E a solidão, como já vimos, é um dos maiores gatilhos de estresse para o cérebro. Ele a interpreta como um sinal de que estamos desprotegidos e vulneráveis. Com o passar do tempo, esta desnutrição social crônica eleva a nossa linha de base de cortisol, nos tornando mais reativos, mais desconfiados e mais ansiosos em nossas interações. A nossa ansiedade crescente é, em parte, a fome do nosso cérebro por uma conexão real que a nossa sociedade digital raramente oferece. O terceiro mecanismo que nos torna mais ansiosos com o tempo é a sobrecarga de informação e a paralisia da escolha. O seu cérebro de caçador-coletor evoluiu em um mundo de informação escassa, onde cada novo dado era valioso. Hoje, vivemos em um tsunami de informações. Somos bombardeados com mais dados em um único dia do que os nossos antepassados encontravam em uma vida inteira.
O nosso cérebro simplesmente não tem a capacidade para processar tudo isso. Esta sobrecarga constante tem dois efeitos perversos. Primeiro, ela ativa cronicamente o nosso sistema de detecção de ameaças. As notícias são, em sua maioria, negativas. E o nosso cérebro, com seu viés de negatividade, trata uma crise do outro lado do mundo com a mesma urgência de um predador no mato. Isso nos deixa em um estado de ansiedade e impotência constantes. Segundo, a abundância de escolhas nos paralisa. Desde qual série assistir, até qual plano de carreira seguir, o número de opções é infinito. Para o cérebro, cada escolha exige energia, e quando as opções são demais, ele entra em um estado de paralisia da análise. A pressão para fazer a escolha perfeita é tão grande que muitas vezes acabamos não escolhendo nada. Esta sensação de estar sobrecarregado pela informação e paralisado pela escolha é uma fonte massiva de ansiedade moderna. Nós nos sentimos constantemente pressionados a saber tudo e a escolher perfeitamente, uma tarefa impossível para um cérebro finito. Se a ideia de que o seu cérebro está, literalmente, tentando beber água de uma mangueira de incêndio de informações te parece uma boa metáfora para o seu dia a dia, saiba que esta é a condição padrão da nossa era. Se este vídeo está te ajudando a entender a arquitetura da sua própria mente, considere deixar um gostar e inscreva-se para não perder as próximas páginas do nosso manual de sobrevivência. Finalmente, o quarto e talvez mais sutil ladrão da nossa paz é a perda de contato com o mundo físico. O nosso cérebro não evoluiu para viver em uma caixa olhando para outra caixa. Ele evoluiu em constante interação com a natureza. O contato com a luz solar regula nosso ritmo circadiano. O contato com a terra e com os micróbios do solo regula nosso sistema imunológico. A visão de paisagens amplas e naturais acalma o nosso sistema nervoso. A nossa vida moderna, em grande parte, nos divorciou deste ambiente para o qual fomos projetados. Passamos a maior parte do nosso tempo em ambientes fechados, sob luz artificial, interagindo com superfícies lisas e estéreis. Esta privação sensorial tem um custo neurológico. A falta de luz solar durante o dia pode desregular a produção de melatonina à noite, levando a um sono de má qualidade, o que, por sua vez, aumenta a ansiedade no dia seguinte. A falta de contato com a natureza nos priva de um dos reguladores de estresse mais poderosos que existem. E a falta de trabalho físico e tangível nos rouba a sensação de propósito e de realização que vem de criar ou consertar algo com as próprias mãos. A nossa ansiedade crescente não é apenas um problema mental, é um problema ambiental. É o sintoma de um animal que foi retirado do seu habitat natural e colocado em uma jaula confortável, mas, ainda assim, uma jaula. Então, e se o tédio sumisse do mundo? Nós perderíamos a nossa criatividade, a nossa identidade, a nossa motivação para crescer e a nossa capacidade de sentir prazer nas coisas simples. A utopia da estimulação infinita se revelaria como uma distopia de passividade, ansiedade e superficialidade. O tédio não é um vazio a ser preenchido, é um espaço a ser cultivado. É o convite do seu cérebro para se desconectar do barulho exterior e se conectar com o silêncio interior. A solução para o desconforto do tédio não é mais o scroll no seu feed, é aprender a sentar-se com ele. É permitir que a sua mente vagueie, que ela se perca, que ela se encontre. Em um mundo que está tentando desesperadamente vender-te o próximo estímulo, o ato mais radical de rebelião e de autopreservação talvez seja simplesmente o de se permitir ficar entediado. E é, literalmente, tocar na grama. É passar tempo na natureza, mover o seu corpo, usar as suas mãos. Não se trata de rejeitar o mundo moderno. Trata-se de não se esquecer do antigo. No final das contas, lembre-se, hoje é só um dia qualquer para o resto do universo. E você? Qual destes ladrões de energia mais afeta a sua paz mental? Compartilhe sua experiência nos comentários. Se este vídeo te ajudou a se perdoar pela sua ansiedade, deixe um gostar e inscreva-se para mais guias de sobrevivência. E já que estamos falando sobre como nosso cérebro lida com o tédio, confira este vídeo sobre "E se o tédio sumisse do mundo?"
E claro, se houver algum outro paradoxo do cérebro que você queira que a gente desvende, deixe sua sugestão. Até a próxima, e que você encontre a sua savana.